Boa noite. É com muita alegria que estamos aqui de volta. Agradeço o carinho de todos que sempre nos acolhem com tanto afeto. E agradeço o convite e que a gente possa aprender um pouquinho mais nessa noite sobre o Evangelho de Jesus e sobre os ensinamentos que essa doutrina maravilhosa nos traz, que é a doutrina espírita. Eu me propus a conversar um pouco com vocês hoje e eu gostaria de deixar assim em aberto durante a nossa conversa aqui, porque não é uma palestra, é uma conversa mesmo, e que se sentissem à vontade para interromper, para acrescentar algo que ache conveniente, ok? Estamos combinados? Fiquem à vontade para isso. Bom, quando a gente fala em morte prematura, primeiro, morte não existe. Isso é consenso entre nós, né? Que morte não existe. O que existe é simplesmente a passagem de um estado de vida para outro estado de vida. Nós estamos encarnados e com a morte desse corpo, a gente vira um espírito desencarnado. Nós estamos um espírito encarnado e quando, com a morte do corpo, a gente vira o espírito desencarnado. Mas continuamos sendo espírito. O que o dicionário nos traz de prematuro? O seguinte, que acontece ou é feito antes do tempo conveniente ou no tempo próprio dele. Para nascer, a gente sabe que leva 9 meses. Aquele que nasce antes desses 9 meses, nasceu prematuro. Agora, no que diz respeito a desencarne, como é que a gente pode falar, fulano desencarnou prematuramente? Às vezes desencarna, às vezes nasce, dura poucas horas e desencarna. A gente não tem como garantir que foi uma morte prematura, porque talvez aquilo já estava programado, né? Desse espírito vir, ficar poucos minutos, poucas horas, poucos dias, poucos meses, encarnado e voltar para a parte espiritual, por alguma razão que a gente não sabe qual é. Às vezes, a pessoa morre, desencarna, né? Não vamos deixar de usar a palavra morre, porque confunde a gente. Às vezes a pessoa desencarna por alguma doença, ainda jovem. Não dá para garantir que foi uma morte prematura, porque às vezes estava programado. Ou então desencarna velhinho. A gente não sabe se ainda duraria alguns meses ou se prorrogou um pouco mais. Não dá para garantir isso. Então, que tipo de morte que a gente tem certeza absoluta que é uma morte prematura? Um desencarne prematuro. Qual? Ouvi. Suicídio. Suicídio é o único tipo de desencarne que a gente pode dizer sem medo de errar que foi um desencarne prematuro. Foi antes do tempo. Nenhum outro desencarne a gente pode dizer que foi prematuro, porque existe uma programação antes de nós reencarnarmos. Gente, eu posso tirar a máscara? Eu fico um pouco mais distante aqui. Obrigada pela compreensão de vocês, que a máscara está me dificultando um pouco. Então, o único tipo de desencarne que a gente pode dizer que foi um desencarne prematuro é o suicídio. Ou seja, aconteceu antes do tempo previsto. Eu não estou falando aqui, a minha proposta aqui hoje não é falar do suicídio indireto, não. Porque talvez a maioria de nós que aqui estamos
vamos enfrentar a mesma situação que André Luiz enfrentou quando chegou no mundo espiritual, de ser chamado de suicida, porque muitos de nós abusou do álcool, abusou de medicamento, ou abusou da raiva, né? Abusou da mágoa, sentiu mágoa demais, ressentimento demais, e isso também mata. Isso também mata. Então, muitos de nós, provavelmente, vão chegar lá e encontrar a situação que André Luiz encontrou. Ele não tirou a própria vida no sentido do suicídio direto, né? Mas ele levou uma vida meio dissoluta e que foi lá considerado como um suicídio. Então, aqui, a minha proposta hoje não é conversar sobre esse suicídio indireto, tá? Que muitos de nós cometemos. Então, a nossa proposta aqui hoje é falar sobre o suicídio direto, ou seja, aquele que resolve dar um fim na vida, voluntariamente, ou mesmo através de um processo obsessivo. E sempre que uma pessoa tira a própria vida, e mais uma observação, a gente dizer que o fulano tirou a própria vida também está errado, porque ele não tirou a vida dele, tirou a vida do corpo, porque ele continuou vivendo. Então, o suicídio é uma ilusão a gente achar que vai acabar com a vida, a gente só vai mudar de estado. E sempre que a gente fica sabendo que uma pessoa se suicidou, a gente pergunta por quê? E os estudiosos nos dizem o seguinte, que quem suicida, não quer morrer, ele quer matar a dor que está dentro dele. E ao querer matar a dor que está dentro dele, ele acaba se matando também. Ele vê como alternativa. Bom, o suicídio, ele não é uma coisa assim, suicidou por uma determinada coisa. Geralmente, o suicídio é multifatorial, existem vários fatores envolvidos. Pode ter uma depressão, pode ter consumo abusivo de álcool, de outras drogas, pode ter um transtorno psiquiátrico, são coisas associadas, geralmente não é um fator só, mesmo aqueles que a gente acredita que é um fator só. E também não acontece de repente, ele é a consequência de um processo que não começa do dia para a noite. É necessário compreender o suicídio como uma experiência individual. A gente fala assim, usou o mesmo método para suicidar o Joaquim e o Manuel. São suicídios diferentes, mesmo que seja o mesmo método utilizado. Então, é uma experiência individual, marcada pela ambivalência entre a busca da morte como mecanismo de cessação do sofrimento e o pedido de socorro e o desejo de ser socorrido. Se uma pessoa busca fugir da vida, não está em seu estado natural. Toda pessoa que se suicida, ela não está no estado natural dela, ela está em algum estado alterado. Porque, na verdade, o que é natural em nós é o instinto de preservação. Se eu vou atravessar a rua, eu vou olhar de um lado e de outro. O que é isso? Instinto de preservação. Se eu vejo uma armadilha, eu fujo dela. O que é isso? Instinto de preservação. Isso é o natural em nós. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias causas, né, que são citadas, nós acrescentamos algumas, de suicídios. Tem a causa, em termos de crença, por não acreditar na vida futura, por ser materialista, por vingança e tal. Isso são
baseado na crença. Agora, a gente vai nomear algumas causas baseadas em situações. Transtorno psiquiátrico, uso de álcool e outras drogas. Juntando essas duas, é a maioria dos casos de suicídio. Decepção amorosa, e esse amoroso está entre aspas, porque quem ama não abandona, quem ama não quer ver o outro infeliz, quem ama não quer ver o outro sofrer, e se suicida, o outro vai sofrer. Morte de pessoas queridas, às vezes uma pessoa desencarna e o outro fica desesperado, eu vou morrer também para poder encontrar com fulano. Aí é que se engana, porque o suicídio nos leva para lugares muito diferentes daqueles lugares geralmente, quem desencarna por morte natural. Problemas financeiros, falência, perda de emprego. Em 1929, teve a queda da Bolsa e teve muito suicídio, porque as pessoas faliram e tal, e por não querer enfrentar a falência, uma queda no padrão de vida, prefere a fuga disso. Alguma doença grave, de vez em quando a gente fica sabendo de algum caso que a pessoa está numa situação de irreversível em termos de saúde, e aí fala, não, eu vou antecipar a minha morte, né? Eu não quero mais sofrer. Mal essa pessoa imagina que, do outro lado, o sofrimento vai ser muito maior do que o que ela está enfrentando aqui. Obsessão. Nós estamos em processo de transição planetária, todos nós sabemos disso, né? Nós estamos saindo da condição de mundo de prova e expiação para entrar numa outra categoria de mundo, que é mundo de regeneração. Não é mundo regenerado, é mundo de regeneração. E, nesse momento, aqueles espíritos muito arraigados no mal, a espiritualidade permite, a misericórdia de Deus permite que eles venham para a reencarnação como última oportunidade, por dois objetivos, na verdade, como última oportunidade de estar aqui nesse planeta e para nos testar. Para testar aqueles de nós que já estamos buscando o caminho do bem. E imagino que todos nós que aqui estamos procurando o caminho do bem, senão não estaríamos aqui. Então, esses espíritos, eles vêm lá das furnas, das trevas mesmo, como uma última oportunidade para aqui permanecer no planeta Terra. Se não aproveitarem a oportunidade, serão exilados. E para testar a nossa disposição em nos manter no caminho do bem. Então, existem muitos espíritos aí vindo para a reencarnação, ou então saindo lá das trevas e vindo, continuando desencarnado, mas aqui no meio nosso, para nos testar. E um dos objetivos é nos fazer falir. E uma das falências que a gente pode cometer é o suicídio. Redes sociais. As redes sociais, hoje, dependendo de quanto você entra nessas redes sociais, se não for uma pessoa com mínimo de equilíbrio e estiver numa situação mais confortável, se sente um fracassado, porque lá você só vê gente tomando vinho, só vê gente na praia, só vê gente nos clubes, não vê gente dizendo, olha, eu estou com meu filho doente. Não, só vê gente feliz. E isso, se a gente não tiver um mínimo de equilíbrio, nos traz uma sensação de fracasso. Todo mundo está feliz, menos eu. E as redes sociais, as pessoas mentem muito nas redes sociais. Eu vou contar um caso rapidinho para vocês. Uma amiga me ligou, alguns anos atrás, e ela estava muito chateada com o marido dela e estava pensando em separação e, assim, me falou horrores desse marido dela.
mas horrores. E eu falei, gente, o que a fulana está fazendo com esse amigo, com esse marido? Se está desse jeito o casamento, o que eles estão fazendo junto ainda? 3 dias depois, foi Dia dos Namorados. E eu vi uma postagem dela fazendo a maior declaração de amor para o esposo dela. Então, aquilo que as redes sociais nos trazem, gente, nós temos que filtrar. Não está todo mundo feliz como mostra lá, não. Então, não fiquemos com essa sensação de fracasso, porque o meu negócio não deu certo, porque o meu salário não me permite ir para a praia todo ano. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão das redes sociais, que está afetando muito, particularmente os jovens. E o número de suicídios na população jovem tem aumentado bastante. E outras causas, né? Lá no Obras Póstumas, nos diz o seguinte, que nesse processo de isso lá em Kardec desencarnou em 1869, então, Obras Póstumas veio depois um pouco do desencarne dele, já tem mais de um século, né? Bem mais de um século. Então, olha o que ele diz lá, que Kardec deixou registrado. Que na transição planetária, que é esse processo que nós estamos passando, que vai durar algumas centenas de anos, né? Já começou e vai durar algumas centenas de anos, ver-se-ão os suicídios se multiplicarem numa proporção inaudita até entre crianças. E hoje nós estamos vendo crianças cometendo suicídio. A loucura jamais terá ferido o maior número de homens. E é por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura vêm num item só, porque estão associados. Porque o suicídio nada mais é do que o fracasso da razão. É a falência da razão. Existe, inclusive, um livro com esse nome, Suicídio, a falência da razão. Então, vem junto, né, o suicídio e a loucura no Evangelho. Bom, vamos falar das consequências que eu vou dedicar um tempo maior para falar dessas consequências. E aí a gente tem que ver que cada caso é um caso, porque existem os agravantes, existem os atenuantes. Na lei humana não tem agravante e atenuante? Na lei divina, muito mais. Né? E na lei divina, vai ver, não é nos vestígios que aqui ficaram, vai ver na consciência de cada espírito, o que está lá registrado. Então, existem as consequências para o suicida, existem as consequências imediatas e as consequências futuras. Vamos falar rapidamente dessas consequências aqui imediatas. A gente está, a humanidade, né? Vamos considerar a humanidade como um todo. Nós estamos divididos em dois tipos de pessoas. Aqueles que são materialistas, ou seja, acha que só existe esse corpo, não existe alma, não existe nada além do que aqui está registrado como matéria. E existimos nós, que acreditamos que somos um espírito, né? E que a morte do corpo não vai findar a morte daquilo que é o essencial, que é o espírito. Então, os materialistas não no sentido de se apegar à matéria, não, tá? É no sentido de acreditar que nada mais existe além da matéria. E nós que estamos aqui hoje, todos nós, para estarmos aqui, a gente tem que estar nessa segunda categoria, de acreditar que algo existe além da vida material. Materialista, qual que é a consequência imediata para o materialista? A primeira decepção é a realidade da vida que não se extingue com a morte do corpo físico. Se ele acreditava que só existia o corpo físico, com o suicídio ele vê que não. Ué, mas eu me matei e eu estou aqui.
sentindo, pensando, estou existindo. Então, essa é a primeira decepção para o materialista. Tem cita um caso no livro Céu e Inferno, na segunda parte, capítulo 5, que fala dos suicidas. Lá tem vários casos relatados de suicidas que vieram dar o testemunho, né, através dos médiuns que auxiliaram Kardec. E tem esse rapaz, esse tal de Louvet, François Simon. Ele ficou 6 anos nossos aqui, a manifestação dele foi 6 anos depois do desencarne dele, e ele acreditando ainda que estava caindo da torre lá de onde ele se atirou. Então, ele ficou 6 anos, como ele não imaginava que tinha vida além da morte do corpo, ele ficou 6 anos caindo, porque nunca chegava lá na pedra, né? Na consciência dele, na mente dele, ele nunca chegava na pedra, porque estava vivo. Então, ele ficou 6 anos nessa sensação de precipício, caindo. Tanto para o materialista quanto para nós espiritualistas, porque espiritualista, o evangélico o católico o budista espiritualista, nós somos, bom, não sei se aqui todo mundo é espírita, porque existe... Espírita está dentro da categoria de espiritualista. Bom, para os dois, o que acontece logo após o suicídio? O espírito vê que se liberta de um mal, seja doença, seja qualquer tipo de sofrimento, para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível. E aí... Tem outro caso também do livro Céu e Inferno, que é o pai, que o filho seria convocado para a guerra. Só que existia uma lei que, se o filho fosse arrimo de família, não seria convocado para a guerra. O que o pai faz? Suicida. Para o filho, como ele era filho único, ele ser arrimo da mãe, aí ele não seria convocado para a guerra, aí o pai suicida. E aí ele se manifesta e diz o seguinte: sofro duplamente, na alma e no corpo, e sofro neste último, no corpo, né, embora não o possua, como sofre o operado de um membro amputado. Esse é o testemunho dele. Por que isso? Por que esse sofrimento dele? Porque todos nós nascemos com a quantidade de fluido vital de acordo com o número de anos que está programado nós permanecermos aqui. Então, tem pessoas, os bebês, que desencarnam poucas horas depois, eles nasceram com um tiquinho de fluido vital, porque a programação era o desencarne imediato. Quem vai viver até os 90, 95, vem com uma quantidade muito grande de fluido vital. O que acontece, então, com o suicida? É como se caísse um poste ali, ou uma árvore, e rompesse esse fio. Porque o normal é a gente ir com falência dos órgãos, esse cordão que me liga a esse corpo através do perispírito, esse cordão ir afinando. Esse é o normal. Esse é o desencarne adequado, que a pessoa vai ter menos transtorno. Só que o suicida faz isso, ele rompe esse fio de uma vez, de uma forma drástica, rude. E aí, como ele ainda está com muito fluido vital, né? O perispírito ali, o corpo, está acumulado o fluido vital ali, o espírito não consegue se desvencilhar do corpo de uma hora para outra. E muitas vezes fica décadas
né? Décadas não, porque o corpo não leva tanto tempo assim para decompor completamente. Mas, às vezes, ele fica ali semanas, meses, anos, presenciando toda a decomposição do corpo físico dele, porque ele rompeu, de repente ele não separou do corpo. O normal é ir afinando esse laço. O laço, ele é desatado, ele não é rompido. Ele ser rompido não é um desencarne natural. Ou então, uma outra consequência é que existem espíritos que, para desencarnam numa situação muito materializado, e eles são viciados em fluido vital. E aí, o que eles fazem com esse espírito que suicidou, que está cheio de fluido vital? Vampiriza. Então, eles vampirizam esse espírito. Eles, às vezes, tornam esse espírito, o suicida, como um escravo da legião deles. Então, escraviza, vampiriza, e esse espírito vai viver situações assim que é difícil da gente descrever. Consequências na família. Isso são consequências assim de uma forma geral aí para o suicídio. Consequência na família. Olha quantas consequências. Sentimento de abandono, principalmente quando é pai, né, que suicida e deixa filho, os filhos ficam com essa sensação de abandono. Culpa, vergonha, estigma, medo. Esse medo é particularmente quando um filho que não deu sinal nenhum de que estava para suicidar, e esse filho suicida. O pai, a mãe, vai ficar o resto da vida com medo de que os outros filhos façam a mesma coisa. Eles vão viver sob o império do medo. Porque aquele que suicidou não deu sinal nenhum. Será que eu não vi sinal ou será que ele não deu sinal? Esses que ficaram, será que eu não estou vendo o sinal ou eles não estão dando sinal? Será que eles vão fazer a mesma coisa? Então, essa família vive sob o império do medo. E, às vezes, raiva, porque tentou uma vez, não conseguiu, né? Aí prometeu para a família que nunca mais ia fazer aquilo. E aí acaba fazendo de novo. Resta um sentimento de raiva por ter traído a confiança. Falando das consequências da família, nós temos esse livro, que é um livro bastante, não vou dizer pesado, não, ele é muito denso, porque ele traz uma realidade nua e crua. Ele foi escrito em 1926, mas só foi editado pela FEB na década de 50. Ele ficou algumas décadas, né, sendo gestado. Quando Chico Xavier começou a psicografar os livros do André Luiz, que nos trouxeram a realidade do mundo espiritual, aí disseram, não, agora está na hora de editar o livro, porque tudo que está nesse livro também está na obra do André Luiz. Assim, não é a história, né, obviamente, mas as informações, as consequências de suicídio, os casos e tudo está também na obra do André. Jerônimo, ele era um comerciante de vinhos português e ele estava à beira da falência e resolveu dar fim à própria existência. Só que ele não era sozinho. Ele tinha uma esposa e 4 filhos. E ele foi resgatado junto com o autor do livro, que é o Camilo Castelo Branco, que também é português, é um romancista português, que leva a Ivone Pereira para vivenciar o ambiente, e aí ela voltava, não é psicografado, aí ela voltava e escrevia o que ela havia visto. Então, ele deixou a esposa e 4 filhos. E ele foi resgatado e tudo, e ele ficou louco para voltar. Eu preciso ver meus filhos, eu preciso ver meus filhos, eu preciso ver meus filhos.
E os mentores dizendo, olha, não está na hora. Não está na hora de você ver seus filhos. Porque eles sabiam das consequências que tinham ficado aqui, nos filhos dele e na esposa. E ele não seguiu a recomendação e insistiu. Eles falaram assim, não, então, didaticamente, então, a gente vai deixar ele voltar. Vai deixar ele visitar a família, mas vai com o pessoal lá de onde eles estavam, né, do hospital onde eles estavam, o hospital espiritual. E aí ele voltou, o filho dele, o Albino, estava preso, porque quando ele suicidou, o Albino estava com 10 anos. E ele acabou se envolvendo com umas companhias e tal, e acabou se envolvendo com crime, e acabou sendo preso. Então, ele estava preso lá e dizendo, oh, pai, por que o senhor me abandonou? Eu tinha 10 anos só. Aí eu não tive a oportunidade, eu estou aqui nessa prisão, porque o senhor não estava aqui comigo para me dar suporte. E aí ele foi... alguns obsessores, né, que estavam por lá, falaram assim, a história do Albino é fichinha frente à história da sua caçula, da Margarida, que ele chamava de Margaridinha. E aí ele foi até o cais do Porto, a Alzira, que era a esposa, por ter ficado seu marido na pobreza, ao invés de optar por um trabalho digno, ela optou pela prostituição e prostituir também a filha. Então, quando ele voltou, a Margaridinha estava sendo usada pela mãe como prostituta no cais do Porto. As duas, a Marieta vivia na miséria, com um esposo que alcoólatra e apanhava muito dele e estava com filhos doentes. A Arinda, ela trabalhava numa pousada muito pobre, ganhava muito pouco e assim levava uma vida muito difícil. E aquilo desequilibrou tanto ele. Ele foi avisado que não era hora dele viver a realidade dos filhos, mas ele não quis atender. Então, aí ele desequilibrou tanto que ele não pôde voltar para o hospital, ele teve que voltar para um setor que era de isolamento, tão o desequilíbrio emocional que ele ficou. Vamos falar um pouquinho, então, desse livro, do que nos relata o Camilo. Ele usa Camilo Cândido Botelho como pseudônimo, mas, na verdade, é o Camilo Castelo Branco mesmo, que é um romancista português, que escreveu através da Ivone Pereira. Então, ele conta que encontrou, né, no mundo espiritual com outros suicidas. Então, ele vai relatar a história dele mesmo, do Belarmino, do Jerônimo, do João de Azevedo e do Mário Sobral. Eu vou colocar aqui algumas coisas que ele coloca da experiência dele, né, de como que ele encontrou esse mundo espiritual. E eu filtrei, tá? Para a gente não assustar demais. Eu filtrei, eu não coloquei as cenas mais aterrorizantes. Então, o que a gente vai ver aqui é light em termos de outras cenas aterrorizantes que ele relata no livro, particularmente aqueles que não foram resgatados pela Legião Servos de Maria, que Maria, mãe de Jesus, é que cuida de todos os suicidas, né? Então, eu não vou colocar aqui essas cenas aterrorizantes, não. Dei uma filtrada. Então, vamos ver o que o Camilo fala. Ele relatando, primeiros momentos de consciência após o suicídio. No caso, ele tinha dado um tiro no ouvido.
Pensei que o ferimento não fora suficiente para me matar e me encontrava em algum hospital. Deitado sobre o sangue, estranhava a podridão em que a enfermagem e os médicos me deixavam, porque ele achava que estava no hospital. Em vão, clamava por cuidado e atenção de alguém. Depois de muitas tentativas, consegui me levantar, mas tropecei e me dei conta de que me encontrava sobre minha própria sepultura. Não era um hospital. Vi com horror meu corpo em decomposição. Aqui já havia passado vários meses da data do suicídio dele. Senti o efeito dos vermes que consumiam o corpo físico que ele deixara. Como era possível? Eu não estava morto, pois sentia frio, fome, sede, insônia, cansaço e muita dor. É aquilo que falamos no início. É só uma mudança de estado, porque a morte não existe. O que existe é só a morte do corpo físico. Ouvi vozerio ensurdecedor. Blasfemavam, queixavam, lamentavam, reclamavam, gemiam, choravam, uivavam como loucos. Me juntei àquela multidão desnorteada. Percebi que estavam cercados por soldados. Estava preso? Por quê? E aí ele vai descrever o Vale Sinistro. Também dei uma filtrada, tá? Então, é pior do que isso que está escrito aqui. Fomos conduzidos a um vale estreito, lamacento, lodoso, impregnado de odores fétidos, cercado por montanhas, como se fosse uma cratera de um vulcão. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfumes. Não se tem noção do tempo porque é noite perene. Choro convulsivo e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam. A dor que nada consola, desgraça que nenhum favor ameniza. Não há trégua para a dor e sofrimento nesse local. Ele compara com o Vale dos Leprosos da época de Jesus e fala que, em comparação, o Vale dos Leprosos era um lugar aprazível, que pelo menos lá tinha fraternidade. Muitas cavernas, algumas já habitadas, todas numeradas. Aí, isso chama atenção. Mas se estão todas numeradas, é porque existe uma organização ali. Então, esse vale sinistro que ele fala são os suicidas que já estão em condições de serem levados pela legião dos servos de Maria até esse local para retirar eles do assédio dos vampiros, dos obsessores. Então, esse local está sob a misericórdia divina, está sendo tudo visto através lá do hospital da Mansão Esperança. Então, eles tinham sido conduzidos por essa legião dos servos de Maria, só que ele não entendia como era. E enquanto ele esteve lá, por um bom tempo, algumas vezes essa legião ia lá, juntava alguns, levava, eles não sabiam para onde, até que eles foram também resgatados. Aí ele descreve os habitantes do Vale Sinistro, feios, esquálidos, e aí ele se inclui nisso, tá? Com fisionomia de horror, desfigurados pela intensidade dos sofrimentos, irreconhecíveis até mesmo para os que os haviam amado outrora. O desânimo gerador da desesperança que nos armara o gesto de suicidas, afirmava-nos que tal estado de coisas seria eterno. E é aí que está a sensação de inferno. Porque o espírito acha que nunca vai ter fim aquele sofrimento dele, então ele acha que está no inferno. É porque foi isso que ele aprendeu, a pena eterna. Então, como ele acha que não vai ter fim, ele acha que está no inferno.
Percebi que não era sonho, era um pesadelo. Era a mais pungente realidade que os infernos pudessem inventar. Uma realidade maldita, assombrosa, feroz. Essa aí é uma cena lá do filme Nosso Lar, né? Que isso que ele enfrentou, muito pior do que o que o André enfrentou. Então, ele ficou lá nesse Vale do Sinistro por mais de 10 anos, até que a Legião levou os 5 de uma vez para uma fortaleza, que é onde fica o hospital que acolhe os suicidas. E lá tem vários departamentos e tudo, a gente não vai entrar nesses detalhes. Vamos falar, então, um pouco das consequências futuras do suicídio, né? Nós falamos das consequências imediatas, os relatos do Camilo, e agora algumas consequências futuras. A gente sabe que nós, espíritos, porque é equivocado a gente falar assim, o meu espírito. Não, eu sou espírito, é o meu corpo, é o corpo que eu estou utilizando. Então, a gente sabe que a gente tem esse corpo, né? Nós somos espíritos, estamos habitando um corpo através do perispírito. E tudo que eu fizer de mal ou de bem para esse corpo vai repercutir no perispírito. Então, casos mais graves são encaminhados para a reencarnação imediata. Geralmente para complementar o tempo restante a fim de corrigir distúrbios vibratórios. A pessoa veio para viver 90 e suicidou com 20. Então, às vezes vem para complementar, ou às vezes estava já prestes a desencarnar e antecipa as coisas, vem para ficar pouco tempo aqui, para complementar esse tempo. Então, são espíritos que nascem em corpos deformados, mudos, surdos, com deficiência mental, e várias outras deficiências. Desde a gestação, muitas vezes, já se percebe que o feto tem uma má formação. Não estou dizendo que todos eles são de espíritos suicidas, não. Mas todos os suicidas, eles têm uma consequência futura nos corpos que eles vão ocupar. E muitas vezes eles vêm reencarnação após reencarnação, séculos seguidos, para poder reconstituir o perispírito que eles lesaram através de ter destroçado o corpo físico. A doutrina espírita, ela nos conforta e nos esclarece, nessa ordem, né? Uma pessoa que chega aqui em sofrimento, cabe à casa, inicialmente, acolher, confortar e depois esclarecer. Nos fala que a doutrina espírita não deixa dúvida de que, após qualquer tempestade que passa na vida da gente, sempre depois o sol vai brilhar, mesmo que essa tempestade dure muito. E que nunca estamos desamparados. Isso a doutrina espírita nos garante. E ela nos apresenta um antídoto contra, particularmente, o suicídio, que é o assunto nosso da noite. Quais são esses antídotos? A calma, a paciência, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e, particularmente, a gratidão, porque nós somos tão ingratos que, na maioria das vezes, para a gente ser grato pelo que tem, é necessário que a gente veja uma pessoa em situação pior do que a nossa. Então, nesse momento, nós somos gratos, sendo que aquilo, a nossa facilidade, está acontecendo na nossa vida toda. Aí a gente não se contenta com qualquer tipo de contrariedade. Aí a gente só é grato quando a gente vê uma pessoa em situação pior. Esses sinais todos nós conhecemos, né? São sinais de trânsito, sinais que tem aí que a gente vê com os olhos. Mas existem alguns sinais que a gente não vê, sinais de pessoas que estão em sofrimento, mas que a gente precisa ficar atento. Por exemplo,
Se a pessoa disser, eu queria dormir e não acordar mais, essa pessoa está em sofrimento. Então, prestemos atenção nessa pessoa. Se ela diz, eu podia sair ali de fora e um carro me atropelar, essa pessoa está em sofrimento. Então, algumas falas, a gente precisa prestar um pouco mais atenção nelas. E o que fazer, então? Nós estamos todos sob influência espiritual. O que fazer, então, para nos precavermos? Prece, o que mais? Culto do Evangelho no lar, não é? E aqueles que estão em sofrimento, ou que tem uma pessoa em sofrimento, ligar no 188, que é gratuito, que é do CVV. Então, olha, quantas coisas nós podemos fazer? Prece, água fluidificada, passes, né, que a gente toma aqui na casa espírita, estudo, e uma coisa que não pode faltar na casa de nenhum de nós, o culto do Evangelho no lar. Essas são as maneiras que a gente tem de se precaver contra qualquer influência ruim. E trabalho no bem. E eu tenho certeza, se eu perguntar para a direção aqui, sempre há vaga, não tem? Sempre tem vaga. Então, a gente são as únicas maneiras de nós nos precavermos, porque nós não estamos numa situação de vibração tão boa que não sofremos influência. Não vamos cair nessa cilada. Não, eu estou estudando, eu estou de boa na minha vida. Não caiamos nessa cilada. É preciso estudo, é preciso trabalho no bem, é preciso fazer o culto do Evangelho no lar, é preciso prece, é preciso o passe aqui da Casa Espírita. E a gente tem aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar, né? No caso do suicídio, só existe prevenção. Não tem como remediar. Suicidou, a pessoa vai enfrentar coisas piores do que aquelas que o Camilo apresentou, que, como eu disse para vocês, eu dei uma filtrada, até mesmo para não assustar muito a gente, né? E quanto aos que já suicidou, não tem nada a fazer? Vamos fazer prece. Prece, muita prece, para essas pessoas que já cometeram esse desatino, né? Essa falência da razão. Então, vamos rapidamente aqui para o final. Ô, Leila, já passou o tempo? Expirou? Mais uns 5 minutinhos, tá bom? Tá certo. Então, vamos lá. Antes da pandemia, a Organização Mundial de Saúde estimava não, eles têm um estudo, e são estudos sérios, que a cada 40 segundos uma pessoa no mundo suicida. Só que depois da pandemia, não tem um estudo ainda preciso da Organização Mundial de Saúde. Não é que não tem, eu não me encontrei. Pode ser até que tenha. Mas alguns estudos estimam que, depois da pandemia, não é mais 40 segundos, são 30 segundos. Então, meia hora que a gente, normalmente, né, fica aqui conversando, meia hora vezes 60 segundos. 30 vezes 60 dá 1.800, né? 1.800 dividido por 30 dá 60. Aí eu gostaria de fazer um exercício aqui com vocês. Gostaria que toda essa parte daqui levantasse, por favor. Todo mundo levantasse. E aqui, até você de camiseta marrom, até você, sentasse, por favor. Os outros permaneçam em pé. Os outros sentassem, os que estão aqui na frente. Todo mundo sentado. Nesse banco do menino da camiseta marrom, então, todo mundo sentado. Isso em 20 minutos.
em 20 minutos de conversa, né, nós já temos mais do que 30 minutos, mas em 20 minutos de conversa, todas essas pessoas que sentaram, esse número de pessoas que sentaram deixaram de existir, enquanto encarnados. Foram as pessoas que, durante 20 minutos de conversa, cometeram suicídio. Estima-se que entre 6 e 10, para cada caso de suicídio, entre 6 e 10 pessoas são afetadas diretamente e muito possivelmente vão precisar de atendimento na área de saúde, porque o sofrimento vai ser tão grande que elas vão precisar de suporte profissional. Então, fazendo a conta assim, bem rasa, gostaria que todo mundo daqui levantasse e se juntasse a quem está de pé lá atrás. Nós precisaríamos sair na rua e buscar mais gente para ficar de pé aqui conosco, para mostrar o número de pessoas afetadas por essas pessoas que deixaram de existir. Então, para cada suicídio, podem sentar, por favor. Obrigada. Para cada suicídio, entre 6 e 10 pessoas são diretamente afetadas, a ponto de precisar de suporte de psiquiatra, de psicólogo, de medicamento. Então, é um número assustador. Então, se a gente estiver com algum familiar em sofrimento, vamos dar suporte, vamos trazer eles para a casa espírita, vamos levar um livro para que ele leia, o Evangelho ou algum outro livro para que ele possa ter suporte. E, de acordo com os estudos, mais de 90% dos suicídios poderiam ser evitados porque a maioria está relacionado com algum tipo de transtorno mental, sofrimento mental, que poderia ser solucionado se tivesse um atendimento médico e um suporte familiar. Então, encerrando então com a frase de Jesus, registrada lá em Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, é isso que eu quis trazer para vocês, porque ele nos garante que o jugo, com ele, o jugo é leve. Mesmo que esteja muito pesado, vamos pegar na mão de Jesus, porque ele vai aliviar esse peso que está sobre cada um de nós que está em sofrimento. Muito obrigada, de novo, obrigado pelo convite, tá? Desculpe pelo horário.